Uma boa tarde para todos. E eu quero dar início a essa formação, assim, até deixando claro, assim, que a intenção é que ela soe muito mais como uma conversa, como um diálogo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algo que vá ao encontro do que está sendo falado aqui, a gente pode me interromper, fiquem à vontade. Acho muito válido, assim, essa discussão, principalmente por ser um assunto que cabe interfere em toda a rede, não só a um grupo específico, mas é algo que interessa a todos. Bem, a formação que vai se dar hoje é uma tentativa de união de temas: adolescência, autoria, arte e literatura. Vou dar seguimento aqui, que as coisas vão ficando aos poucos mais claras para todos aqui, certo? O objetivo dessa formação é conectar trabalhos. A proposta e as reflexões do Programa Federal Escola das Adolescências e o que envolve a 4ª edição do programa Discutindo Suas Ideias. Com isso, promover um olhar e um debate sobre os conceitos de autoria, de adolescência, arte e literatura, além de pensar propostas de intervenção e produção junto aos estudantes. Estão todos me ouvindo bem? Bem, primeiramente... obrigado, Paulo. Tem que saber disso aí, é importante saber. Primeiro, vamos começar com esse conceito, o que é esse tal Programa Escola das Adolescências. Ele é um programa federal, certo? Que ele está sendo implementado aqui no município, não só aqui, eu creio, mas no Brasil inteiro, e que ele visa construir uma proposta para uma etapa que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil. Eu acho legal, assim, a gente pensar que ele foca no momento da formação do indivíduo, que é um momento muito crítico, é um momento em que estamos num limbo. Até eu gostaria que vocês, fica o convite aqui, quiserem escrever nos comentários, sobre o que vocês lembram do 6º, para muitos aqui era 5º, né? Na minha época era do 5º ao 8º, sou um homem de idade já, então na minha época era do 5º ao 8º. O que vocês lembram do 6º ao 9º anos da vida de vocês? Se fala muito da infância, nos primeiros anos, certo? E se fala muito de programas também de investimento no ensino médio, agora como a gente pode... Tem o pé de meia, que está sendo implementado pelo governo federal também, sabe? Se fala muito da questão das escolas técnicas, dos institutos federais, todos no ensino médio, mas se fala muito pouco a título realmente de política pública, e não só de política pública, se a gente pensar, então, até na construção, na conjuntura familiar. Nossa, a gente percebe que e agora estou sendo bem empírico, bem falar da minha experiência como professor, que até o 6º ano eu tenho pais mais assíduos que vão buscar o boletim, vão procurar até hoje eu estava conversando com uma professora, com uma mãe de aluno de um 6º ano. Até o 6º ano há uma procura, uma demanda em relação a esses alunos, e a partir do 7º, 8º e 9º há um certo abandono. Justamente no momento da formação desses indivíduos muito crítico, em que eles estão muito em um processo, certo? Esse próprio conceito de adolescência, né, é uma coisa é um termo muito rarefeito, muito multifacetado. E por isso, não é à toa que aqui falamos o programa fala de escola das adolescências. Então, esse programa se dá, então, com uma estratégia desse governo, do governo federal, para fornecer um apoio técnico, pedagógico e financeiro para as escolas, com uma atenção dirigida a esse grupo, a essa faixa etária.
que é a faixa etária que é o nosso público, né? Os nossos anos finais, né? Dos nossos sexto, sétimo, oitavo e nonos anos. Bem, inicialmente, assim, estão acontecendo aqui na rede alguns cursos de pós-graduação. Um professor, um representante de professor, representante de cada área, está fazendo esse curso de pós-graduação, certo? Eu, no caso, faço língua portuguesa, temos uma professora da arte também que está fazendo, e todas as escolas vão ser contempladas com esse programa, de alguma forma, inclusive terão verbas, sabe? Mas isso é algo que está a caminho, está acontecendo. Já houve reuniões com as supervisões e direções das escolas, então, aos poucos, esse programa está tomando a nossa rede, assim, está surgindo como um atravessamento da nossa prática. E essa formação, ela entende, ela busca mais ou menos isso, trazer esses conceitos aqui, trazer esse pensar a adolescência, trazer esse programa e trazer proposta também. A nossa intenção é trazer uma proposta dentro desse programa com uma questão mais prática, que vocês verão adiante. Bem, vou seguir aqui. Aí, pessoal, temos então como esse o objetivo. Qual é o objetivo do programa Escola das Adolescências? A etapa que abrangendo do sexto ao nono ano do ensino fundamental enfrenta muitos desafios, mas o programa Escola das Adolescências foca em oportunidades como promover a colaboração entre os entes federativos para reduzir desigualdades sociais, dialogar com interesses, contextos e demandas escolares, potencializar o momento singular de desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural para promover aprendizagens essenciais, recompor aprendizagens atuando para diminuir a evasão e o abandono escolar. Bem, isso é bom no sentido de que há um investimento federal dentro de algo que, a princípio, seria exclusivamente municipal, então é uma parceria que só tem a acrescentar, a princípio. Aí, vindo aqui, esse programa o programa da Escola das Adolescências, ele inicialmente se deu a partir de uma pesquisa, certo? Como observando aqui, houve uma semana de escuta das adolescências, em que 2,2 milhões de estudantes foram ouvidos e 20 mil escolas mobilizadas. Então foi uma ação estratégica que buscou realmente trazer, com a mediação dos professores, que buscou trazer trazer resultados e trazer uma base de ação, uma base de pesquisa e de ação frente a esse programa e de ação para conosco, assim, por isso que eu estou trazendo esses dados para cá, porque dessa semana de escuta desse projeto aqui surgiram resultados que virão a seguir aqui. Bem, só um pouquinho, me perdi aqui. Os dados nacionais relacionados à escuta das adolescentes revelam que, em média, os alunos mais novos, sexto a sétimos anos, têm uma visão mais positiva da escola do que as mais velhos, oitavo a nonos anos. Se vocês concordam com isso? Interessante. Eu pergunto para vocês. A maioria reconhece que a escola contribui para o aprendizado, para autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades. Não são todos os estudantes que sentem-se acolhidos. Tem pessoas adultas com quem possam confiar. As estudantes reconhecem a importância dos componentes curriculares tradicionais. Os estudantes de oitavo e nonos anos têm interesse em educação financeira e autoconhecimento. Atividades práticas, projetos, esportes e artes foram as mais valorizadas, especialmente entre os mais novos. Conhecemos muitos que amam a educação física, né? A gente sabe disso. E amam, inclusive, artes também, com certeza. Interações para além da escola, como visitas, aulas de campo, além de trocas e debates, são as metodologias de aprendizado mais atrativas.
Jogos e competições foram apontados por quase metade dos estudantes como formas de melhorar a convivência. Atividades que abordam bullying, racismo e prevenção de violências também foram consideradas importantes. A maioria dos espaços escolares e segurança escolar foram pontos destacados como importantes. Campeonatos esportivos entre escolas foram as atividades valorizadas para aumentar o interesse e a participação. Atividades artísticas e culturais são consideradas atrativas para engajamento. Estudantes mais novos percebem que podem participar de decisões e reuniões escolares, enquanto essa percepção é menor em estudantes mais velhos. Tudo isso aqui traz uma relação, depois a gente vai ver isso aí melhor, assim, uma relação do papel da escola dentro dessas diferentes adolescências que compõem esses diferentes, os diferentes anos. E é muito interessante a gente perceber os perfis de cada ano, né, o perfil do sexto e do nono, e do sétimo e do oitavo, como são perfis muito distintos, né? Então é muito interessante a gente observar, e realmente essa pesquisa vai ao encontro desse objetivo de tentar traçar esse perfil, fazer esse diagnóstico do que são essas adolescências que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Realmente conhecer esse grupo é muito importante para nós, e é muito importante também enquanto política pública, pessoal. Eu acho essencial se estabeleçam políticas públicas de acolhimento, não só dos alunos, mas dos professores também, de quem está na linha de frente. De fato, estamos nessa linha de frente com esses alunos. Vamos adiante. Por que cuidar das adolescências? Daí vem essa pergunta. Adolescências, no plural, já falei sobre isso, e eu acho que a nossa vivência, a nossa prática realmente nos revela o quão distintos eles são, né? Não só em termos de individualidade, mas em termos de etapa. Eu não sei se aqui muitos aqui já tiveram um filho bebê em casa, né? Tiveram um filho bebê em casa, e a gente percebe, quando a gente tem esse bebê, a cada mês eu tenho um bebê diferente, parece, né? Um mês, 2 meses, há uma transformação que parece uma criança diferente. O adolescente, a cada ano, eu tenho um adolescente diferente em casa. Eu sou pai de uma filha, menina, agora de 16 anos, uma moça, que não é mais a mesma com os 15, não é mais a mesma com os 14, e muito menos com os 13. Sabe? Então, os distanciamentos de 13, 14, 15, 16 são muito longos em termos de construção da identidade, em termos de mudança do corpo. Então, eu tenho adolescências mesmo, eu tenho indivíduos distintos dentro de um público, né? Todos juntos ali nos anos finais, certo? E isso realmente se torna um desafio para nós. Como a nossa escola está organizada para os anos finais, isso é interessante a gente pensar. A gente não estou, mas eu vejo muito uma assistência. Eu sei porque trabalhei em muitas escolas que tinha hora do conto, tinham várias questões ligadas aos anos iniciais. E não só o movimento da escola em relação aos anos iniciais é muito forte, né? Mas o movimento da família em relação aos anos iniciais também é muito forte. E isso é muito visível assim dentro do nosso cotidiano escolar. Certo? Que nos anos finais os estudantes, talvez abandono seja um termo muito forte, mas há um certo quase desleixo em relação à performance deles enquanto estudantes, né, dentro da escola. Como o adolescente é ouvido, importantíssimo, quem conhece de fato aquele adolescente, validamos a sua existência. A escola tem papel fundamental para nos formar como indivíduos. Transformação de um país. Aqui eu sempre falo, isso foi muito importante, assim, a gente estabelecer dentro de uma base enquanto professor, que eu tenho dois
dois posicionamentos frente ao meu aluno e frente à minha prática, à minha pedagogia. Se eu sou um professor mais progressista ou não. Se eu sou um professor que estabelece, entende um processo de adequação desse aluno ao mundo pronto, ele é apenas mais uma peça de algo que já está pronto, ou eu penso nesse aluno como um ser que pode ajudar e contribuir na transformação desse mundo, sabe? Então, é um posicionamento, é o esteio, é a base, é o alicerce do nosso fazer pedagógico. Eu acho legal a gente sempre pensar em que ponto, em que fazer pedagógico eu estou, certo? Esse direito é garantido no município, transformação feita sobretudo para os que têm um nível socioeconômico menor, que é realmente o que vai desaguar depois ali no poder da escola pública e no poder de diminuição de desigualdades, certo? E o programa Escolas Docentes, esse convite do MEC para que você tenha um olhar mais intencional para os anos finais, certo? Cooperar para a melhor escola em que ele estuda, e eu acho realmente essa relação escola, aluno e comunidade, em que as situações, em que as coisas transcendam a porta da sala de aula, né? Em que o espaço entre a direção e a sala de aula não seja algo vazio, certo? E que as coisas tenham um fluxo, uma circularidade e forme, com isso, formando certa unidade da escola. E com isso, dentro disso, o adolescente perceber que ele importa. E, portanto, qual é a referência de adulto que eu vou seguir, que esse adolescente vai seguir. Eu acho interessante a gente pensar o quanto nós estamos sendo referência para esse aluno e em que medida e quais ações nossas estão se colocando como referência para esse aluno. E qual é a referência para esse aluno, certo? É muito, muito válido pensar nisso. Referências que devam ser além de Neymar, né? Sabe? Que a gente tem que lidar sem referências Neymar. Eu quero outras, fornecer outras, que eles entendam outras, sabe? Vamos adiante aqui. Alguma pergunta, pessoal do Etor? Se quiser perguntar, estou aqui contribuir. Aí, pessoal, a partir ainda nessa pesquisa, tem dados aqui do censo escolar de 2021, certo? Então, 2021 são 12 milhões de matrículas nos anos finais do ensino médio, do ensino fundamental do Brasil. 10 milhões de matrículas na rede pública, certo? Então, 53% na rede municipal, 47% na rede estadual. A divisão de matrícula por estados e municípios contribui para a despersonalização da etapa e amplia os desafios da gestão. De fato, essa divisão, ela às vezes contribui menos do que eu gostaria que contribuísse, né? Há pessoas que até acreditam na federalização de todo o ensino, não sei, eu teria que pesquisar melhor, entender melhor isso aí, mas essa divisão às vezes atrapalha mesmo. Então, 98% tiveram acesso, certo? Enquanto apenas 66% concluem a etapa em 4 anos na rede pública. Certo? E estudantes com distorção idade série, 2 anos ou mais, né, são 23,8%. É triste até isso é muito vivido por nós, a questão dos nossos sextos anos, que chegam a ter 4 turmas, né? 4 sextos anos, e eu vou me deparar com um nono, que vai ter uma turma, 2, 2 nonos numa escola, enquanto tem, às vezes, gradual, assim, que se dá. Essa desistência
que se dá. Então, eu tenho ali a porcentagem de estudantes em nível de proficiência adequada na língua portuguesa. No quinto ano, que é uma proficiência adquirida a partir dos anos iniciais, eu vou ter 51% em língua portuguesa. E no nono, que eu vou ter essa proficiência adquirida a partir do trajeto dos sextos aos nonos, 35%. Certo? Então, estudos apontam o papel que o desempenho escolar nos anos finais exerce nas taxas de abandono e evasão escolar ligadas à decisão do ingresso do aluno no ensino médio. De fato, essa dificuldade desse aluno entrar no ensino médio ou entrar, entre aspas, despreparado no ensino médio, se dá devido a algo que acontece nesse momento que é um tanto que esquecido, né? É um tanto que abandonado, que é dos sextos aos nonos. Não estou dizendo que nós que abandonamos, é uma estrutura, é uma ausência de política pública, é uma ausência de estrutura social que, de fato, não abandona esse aluno, sabe? É um abandono quase que cultural, se a gente começar a observar dentro da nossa sociedade, certo? Na comunidade em que eu trabalho, na Guajuviras, eu tenho casos em que meninas deixam de ser cuidadas e passam a ser cuidadoras dos irmãos, certo? Então eu tenho uma questão prática quase que cultural dentro dessa ideia, dentro desse contexto, dessa idade, dessa etapa da vida deles. Vamos adiante. Então, nesse sentido, a pergunta é: quais são as especificidades da adolescência? Certo? Desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural. Certo? Eu gosto muito dessas flechinhas: infância, adolescência, adulto. A adolescência vista como um momento de transição, certo? Se a gente observar nossa vida como um todo, né? ou mesmo a faixa etária do ser humano, a adolescência é um momento muito curto, né? Digamos que vai dos 13 aos 21, 22, mas é um momento muito curto em comparação com outros, mas muito intenso, certo? Muito intenso no sentido de que coisas borbulham, coisas acontecem, experimentos se dão, certo? Então, eu vou ter um conjunto de situações e casos. Então, eu vou ter mudanças de responsabilidades entre a infância e a vida adulta. Enfrentamento dos estereótipos e estigmas da adolescência. Buscam autonomia e independência. Construção da sua identidade. Expansão do círculo social e busca de pertencimento. Há dados, por muito se analisa assim, as faixas etárias em que existe maior felicidade, em que pessoas são mais felizes. E se concluiu que a faixa etária em que as pessoas são mais infelizes na sua vida é a adolescência. E daí a pergunta é: por que não se está se olhando para esse grupo? Por que não se está se dando uma assistência para esse grupo? Certo? É uma pergunta, é uma pergunta muito válida nesse sentido, assim. Vamos adiante. Transformações biológicas e cerebrais. Puberdade. Mudanças significativas no sistema neuroendócrino afetam o desenvolvimento e as interações dos adolescentes. Crescimento acelerado. O cérebro continua se desenvolvendo, especialmente as áreas responsáveis pelo controle dos impulsos e pela tomada de decisões. Desenvolvimento da sexualidade. 3 grandes transformações: poda neural, os receptores de dopamina e o amadurecimento do córtex pré-frontal. Falaremos disso aí depois. Mas é muito interessante a gente pensar que essas transformações, elas não acontecem levemente no corpo. Elas são um peso. É um peso muito grande que vem junto com eles todas as questões sociais, o pertencimento,
o estereótipo, sabe? Os medos, a sexualidade, tudo isso cai como um peso, certo? E não é à toa, como foi falado antes, a adolescência é um dos momentos de maior infelicidade, assim, da vida do ser humano, assim, certo? E dentro desse conceito temos essas três grandes transformações em nível cerebral, certo? Receptores de dopamina. É muito legal, eu gosto muito quando a gente, dentro dessa formação, assim, quando a gente convida quem está assistindo a se pensar enquanto adolescente, certo? E para mim fica muito claro, assim, quando eu me convido a me pensar como adolescente, o quão esse período, que na minha época foi do 5º ao 8º, foi intenção. Para mim, assim, foi no sentido de que eu era muito tímido, gostava muito de estudar, eu era famoso, agora se chamam de nerd, né? Eu era CDF, até o meu 8º ano. Sendo CDF, eu tinha alguns amigos, mas poucos, não muitos, assim, e existia o estudar, o ato de estudar, para mim, ele era prazeroso, mas ele também era uma fuga, era um refúgio dentro dos estudos, assim, certo? O que ele não continuou depois do meu médio, sempre conto, né, que eu conheci esse tal de rock and roll, que aí começou a ter uma outra construção, uma outra forma, que veio construção, a sexualidade fluiu um pouco melhor, certo? As relações interpessoais fluíram melhor, assim, mas do 5º ao 8º ano, que era da minha época, o final da minha época, realmente tinha muita tensão, assim, muita tensão. E aí, com isso, tem essa ideia de receptores de dopamina. O cérebro adolescente perde cerca de 1/3 dos receptores de dopamina. Com menos receptores, o sistema de recompensa fica mais sensível, o que pode levar à busca por experiências intensas, comportamentos de risco e busca por recompensas. Satisfações de forma mais intensa e impulsiva. Impulsividade, comportamento de risco, vício em telas. Tem duas questões que eu acho que uma é realmente ligada ao fato da gente, alguém que já levou seus alunos para o Beto Carreiro, se não levaram, façam um olhar antropológico sobre isso. É uma loucura, aquelas Big Tower. Eu não tenho idade mais para Big Tower, eu não consigo. Montanha-russa não é para mim, certo? Mas esse comportamento de risco, essa adrenalina, é quase que um alimento, assim, sabe? Isso é muito próprio da adolescência, quase que um alimento para eles. E a questão do vício em telas, eu acho interessante a gente pensar no vício em telas, principalmente em vistas da proibição do celular nas salas de aula, mas eu acho interessante pensar principalmente pelo fato de que nunca na história se teve entretenimento infinito. Eu posso pegar o celular e rodá-lo infinitamente. Mesmo se vocês forem ler, não, eu quero ler Ulisses, de Joyce, que tem suas 700, 800 páginas, certo? Vai acabar em um momento, certo? Em um momento ele vai acabar. No entanto, hoje, a nossa relação, a relação nossa, eu não estou dizendo só dos adolescentes, mas nossa, mas para eles, dentro desse conceito, dessa perda de dopamina, para eles ela é muito mais séria. Essa relação com esse entretenimento infinito, o qual eles estabelecem frente à tela, isso se torna muito mais complicado. Vamos adiante. O que fazer? Estar atento a comportamentos de risco e promover conversas sobre os perigos e consequências das escolhas impulsivas. Ali entra tudo, pessoal. Entra drogas, entra
relacionamentos tóxicos, entra tudo. Canalizar a necessidade por estímulos intensos positivamente por meio de propostas pedagógicas que promovam o protagonismo e engajamento dos estudantes. Certo? Estimular a interação entre os estudantes para atender as necessidades sociais e emocionais dos adolescentes. Aí, né, já vou adiante virar uma proposta que eu quero falar com vocês adiante, mas há a necessidade de criação de projetos, pessoal, visando isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Vamos adiante. Amadurecimento do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a última área do cérebro a amadurecer. E é responsável por funções executivas, como tomada de decisão, organização, controle de impulsos, resolução de problemas, raciocínio lógico, memória, autocontrole, autorregulação, planejamento, regulação das emoções e do comportamento social. Então, de fato, o que nós estamos lidando, o adolescente que nós estamos lidando, é um adolescente que está na formação dentro desse conceito, tanto lógico como comportamental, certo? Então, ele está muito mais sujeito à impulsividade, está muito mais sujeito... E é muito engraçado, por ter uma adolescente em casa, sabe? E por lidar com adolescentes todo dia, né? Todo dia estamos em sala de aula. Essa relação com eles, tudo é muito, né? Tudo transporta. Quando ama, ama muito. Quando odeia, odeia muito. Quando chora, chora muito. E quando tem tédio também, é muito tédio. Quando tem preguiça, é muita preguiça. Então, realmente, essas justas medidas, eles não conseguem estabelecer dentro da vida deles, certo? Porque devido a esse amadurecimento, certo? Do córtex, que está em formação ainda. E a neuroplasticidade. Aqui, a adolescência é um período de grande neuroplasticidade, ou seja, o cérebro está em constantes transformações e desenvolvimento. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se modificar a partir das experiências, estímulos e aprendizados que se vivencia e desenvolve. Isso é muito interessante, porque até pergunto para vocês, se vocês não têm aquele aluno que há um ano atrás era uma coisa completamente diferente do que é agora. Em que de repente, acontece um clique assim e tu não sabe o que fez ele se transformar, no que se transformou, assim, sabe? Então, e isso mostra, assim, o quão esse conceito de adolescências e de diferentes fases é real, assim, dentro, principalmente, do panorama o qual nós estamos lidando, no panorama o qual nós estamos enfrentando. Certo? Olha que olha, Jennifer, o João morreu e foi substituído, ótimo. Total, assim, morreu, exatamente. Há muitos, assim, e às vezes é muito bom. Tem o Diário de um Banana, que é um livro muito interessante até, de se ler, sob esse olhar, assim, sob esse olhar que o personagem principal, assim, se queixa que os colegas dele, durante as férias, todos cresceram, ficaram imensos, ficaram pessoas diferentes, assim, criaram um bigode, sabe? E ele ainda não tinha crescido, assim, então era uma queixa dele, assim, e esses descompassos começam a se mostrar também dentro da escola. É muito interessante, assim, muito interessante. Morreu e foi substituído, é ótimo. Vamos adiante. Então, nesse sentido, eu acho muito legal, assim, somos nossa memória. Somos esse quimérico museu de formas inconstantes, esse amontoado de espelhos quebrados. Jorge Luis Borges, escritor e poeta argentino. Somos também esquecimento. Daí, aqui cita-se um conto maravilhoso, que quem não leu, por favor, um dia leia, que ele é maravilhoso. O nome é Funes, o Memoroso. Conta a história do Funes, que é um homem
foi encontrado no interior da Argentina, e ele era o homem com a maior memória do mundo. Ele conseguia captar mesmo a menor coisa, assim. Ele não lembrava só de alguém no rio, ele lembrava da água batendo no rio, a temperatura da água, tudo, desde o mínimo ao máximo, assim, ele tinha essa memória. E ele, inclusive, as pessoas, quando ele se lembrava das pessoas, ele não fazia síntese alguma. Portanto, esse era uma pessoa, de lado existia outra pessoa, de lado era outra pessoa. Então, o que isso significa dentro da ideia do Borges? Funes era um imóvel, era uma pessoa sem ação. A memória exige o esquecimento. A memória exige a seleção. Certo? E eu acho que está um pouco aí, um pouco nesse espírito, a ação para com esses estudantes, certo? E é um pouco também pensar a nossa memória enquanto estudante. O que eu lembro? Até quem quiser colocar alguma coisa aqui nos comentários, o que vocês lembram dos anos finais de vocês, certo? Eu lembro da biblioteca, eu lembro conteúdo autoexpositivo, eu lembro muito pouco. Eu lembro de uma professora que às vezes, para chamar a atenção dos alunos, ela dançava, passava correndo dançando. Sempre era o que fugia, a fuga, o que era diferente, o que era insólito que me chamava, que fica na minha memória. Certo? Lembro de uma professora, uma vez, que jogou um giz num aluno lá no fundo. Sabe? Isso eu lembro. Certo? Tudo que foge um pouco. E isso é uma seleção, porque absorver tudo aquilo me era impossível. Assim, me era impossível. Às vezes eu fico pensando em conceitos que eu gosto muito, eu gostaria de saber o exato momento que esse conceito, por mim, foi aprendido, e eu não consigo lembrar. Eu sei que eu gosto dele. Eu sei que eu gosto dessa. Quando é que foi que eu aprendi realmente sentasse o estudo das frases, que eu sei que é um objeto direto, indireto, quando isso entrou na minha cabeça mesmo? Não sei quando. A minha memória não selecionou isso. Algum momento aconteceu, porque eu sei. Certo? Então, dentro desse sentido de que a seleção do que nós selecionamos o que nos é relevante, certo? Porque tudo é impossível, se nós seríamos condenados à imobilidade, como Funes foi, o personagem do Borges. Certo? Vamos adiante. Nesse sentido, pessoal, eu tenho aqui como os adolescentes aprendem, de acordo com a Dorothy Law Note e o Rachel Harris. Adolescentes aprendem o que vivenciam. Se os adolescentes vivem sob pressão, aprendem a ser estressados. Se os adolescentes convivem com o fracasso, aprendem a desistir. Se os adolescentes convivem com a rejeição, aprendem a se sentir inseguros. Se os adolescentes convivem com muitas regras, aprendem a driblá-las. Se os adolescentes convivem com poucas regras, aprendem a ignorar a necessidade dos outros. Se os adolescentes convivem com promessas não cumpridas, aprendem a se decepcionar. Se os adolescentes convivem com respeito, aprendem a ter consideração pelos outros. Se os adolescentes convivem com a confiança, aprendem a dizer a verdade. Se os adolescentes convivem com mentes e corações abertos, aprendem a se descobrir. Se os adolescentes convivem com as consequências de seus atos, aprendem a se tornar responsáveis. Se os adolescentes convivem com a responsabilidade, aprendem a ser autossuficientes. Se os adolescentes convivem com hábitos saudáveis, aprendem a cuidar de seus corpos. Se os adolescentes convivem com apoio, aprendem a se aceitar melhor. Se os adolescentes convivem com a criatividade, aprendem a compartilhar seus talentos. Se os adolescentes recebem carinho e atenção, aprendem a amar. Se os adolescentes convivem com expectativas positivas, aprendem a construir um mundo melhor. Eu acho que esse final de construir um mundo melhor está bem dentro da linha que eu falei do que tinha ser um professor progressista, né? Ou um posicionamento frente à nossa prática pedagógica, certo? Então, nesse sentido, pessoal, eu quero convidar a vocês,
convidar vocês a pensar, enquanto professor de arte, certo? O que eu quero formar? Certo? Eu sei que, de alguma forma, isso cai como um peso, às vezes, porque existe toda uma demanda e está lidando com seres muito complexos, de fato. Então, eu penso assim, e a autoria? Eu quero adolescentes que produzam, que sejam autores, que se coloquem no mundo. Para que eles se coloquem no mundo como autores, como pessoas que atuam e agem e interferem, eu exijo a autoria deles. Eu exijo que eles produzam, que eles se coloquem como vozes nesse emaranhado de vozes que constitui a realidade. E não só um emaranhado de vozes, mas também uma ideia, tensões sobre vozes. As vozes são tensionadas, as vozes que são ouvidas são aquelas, ainda algumas específicas no mundo, né, se for analisar. Quem são os narradores do mundo, se eu observar quem são os narradores do mundo, eu vou dizer que é um grupo muito seleto, né, que geralmente narradores de a maioria são homens brancos e ricos, né, são os narradores do mundo. E eu quero que esses estudantes se tornem narradores também, se tornem vozes. Então, eu penso nessa autoria. Mas para que eu tenha essa ideia, esses autores, essas vozes, eu também quero ter um ser letrado, um ser que saiba ler o mundo. Certo? E o que seria, então, ler o mundo? Certo? Aqui eu estou estendendo também a prática de arte, pessoal, porque ela não foge muito da ideia da prática de língua portuguesa nesse sentido. Certo? O que eu quero mostrar, pensar nesse aluno, que esse aluno seja autor, se expresse e também leia. Certo? Há um movimento de retroalimentação aí. Então, o que seria, então, esse ser letrado? É escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade social. É discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem seus sentidos. É, enfim, trazer o texto para a vida, e eu falo em texto em questão geral, assim, obra de arte, que inclui dança, inclui movimento, inclui tudo que tem a ver com expressão e mensagem dentro do nosso, no mundo, e colocá-lo em relação, trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação com ela. Eu trouxe esse trecho aqui, principalmente, pessoal, para que a gente se ligue que, dentro de todos aqueles conceitos de adolescência e de ações frente ao adolescente, a nós cabe uma parte grande e importante, mas uma parte. Eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, sabe? No momento que a gente se depara com esses dados, com essas ações, com essa compreensão com quem nós estamos lidando, qual o meu papel dentro disso tudo. E o nosso papel, ele é esse. Sabe? Ele é esse. Isso não podemos negar. E ele é uma parte. Nós não somos responsáveis por tudo. E nem podemos aceitar ser cobrados pelo todo também. Isso é um fato também. Há outras partes que talvez não estejam sendo contempladas dessa construção que não cabe a nós. Certo? Mas a nossa parte é essa. E ela é uma parte muito importante. Que fique bem claro isso. Aí, eu penso, então, dentro dessa ideia de ser letrado, eu penso nesse conceito de autoria. Certo? E o que seria essa autoria? O que seria esse ser que dentro da sua complexidade e da sua plena capacidade, consegue se pôr no mundo e construir significado?
certo? Construir ação, certo? Ação no sentido de linguagem mesmo, e linguagem no sentido mais amplo possível, certo? Recuperação do contexto de produção do texto, definição de finalidades e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade em nível temático, percepção de relações de interdiscursividade em nível discursivo, percepção de outras linguagens, imagens, som, imagens em movimento, diagramas, gráficos, mapas, etc. Elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas, elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos. Isso não é pouco. Isso não é pouco. E no momento que isso é um mundo a ser trabalhado com esses estudantes. Então, dentro de toda essa gama de questões, dentro de todo esse panorama desenhado sobre o que é a adolescência, esse é o nosso papel, certo? E é muito. Bom, vamos adiante aqui. Aí, com isso, eu penso o que é, então, autoria. Trata-se de uma ação autônoma, é isso que eu quero do meu estudante, é para isso que eu trabalho. Além do meu salário, é para isso que eu trabalho. Trata-se de uma ação autônoma frente ao texto e seus atravessamentos, visando não apenas reprodução de discursos, conteúdos e ideologias, mas principalmente transformação no que tange o estar no mundo do texto e desse indivíduo autor. Certo? Aí, então, esse conceito de autoria se dá dentro dessa ideia e encaixadíssimo, pessoal, com o programa A Escola das Adolescências. Certo? Isso é um fato. E aí, com isso, agora seria o momento que me falaram que até eu vou atrás disso mais adiante. Falaram que tem rufar os tambores aqui nas lâminas do Canva, porque aqui é o momento que eu apresento para vocês o descortine suas ideias. Tem palmas assim, e umas coisinhas subindo, sim, certo? Porque é o descortine suas ideias que vem se encaixar como um projeto dentro do Escola das Adolescências. Ele não é um projeto, ele é um projeto já nosso, muito próprio, pessoal, muito próprio. Mas eu acho que ele vai estar dentro, ele vai junto com a Escola das Adolescências, porque ele é quase uma política pública aqui no município, já está nessa 4ª edição, pessoal, e vai ter todo ano, sim. Certo? O que é? Para quem ainda não participou, para quem não ouviu falar, eu vou explicar, vou contar para vocês o que é o Discutindo Suas Ideias. O Discutindo Suas Ideias estamos na 4ª edição, e todo ano, esse aqui é o edital, certo? Há 4 anos nós, em 2020, 21, 22, publicamos um livro produzido a partir com textos dos alunos, certo? A primeira edição é esse aqui, da minha janela eu vejo. Ele foi feito durante a pandemia. São textos dos alunos, lindos textos dos alunos, certo? A segunda edição, pessoal, foi Utopia. O mundo melhor é possível. Tá? Também textos de alunos, lindíssimo. E a terceira edição é Vida, afinal, o que é ser uma pessoa, certo? Então, também tem em torno de 150 textos, dos mais variados, crônicas, desenhos, quadrinhos, certo? A questão, o que muda nesse, houve algumas mudanças nessa edição, pessoal. Primeira que sim, porque nas 2 edições passadas ocorreu uma grande burocracia para nós conseguirmos a impressão o texto físico, o livro físico, certo? Muita burocracia, ele acabou saindo 2 anos
depois da publicação. Assim. No entanto, graças a Kátia, graças a uma ajuda que tivemos aqui, foi descoberto que havia um processo em andamento de requisição de um livro e que esse livro, no final, não iria acontecer, certo? Por questões próprias aqui, questões muito específicas. Mas todo o processo estava acontecendo desse livro. Então, era só mandar. Aí nós optamos por fazer o Descortina em quarta edição dentro desse processo. Só que esse livro tem 60 páginas. Esse livro tem 60 páginas só. Em média, nossos livros aqui têm 150 páginas. Vai ser um livro menor. Isso significa que nós vamos ter que selecionar mais os textos. Certo? Então, como vai funcionar, pessoal? Vai funcionar assim, ó. As inscrições para o programa iniciaram dia 23, agora, e vão até o dia 22/8. Certo? São trabalhos que podem ser trabalhos tanto de produção gráfica, certo? Desenhos, certo? Desenho, fotografia também é possível, ou tem que ser uma produção individual do aluno, ok? Ou quanto produção textual, certo? Poema, conto ou crônica. Certo? No caso de arte, vai entrar a questão da produção gráfica. O que se pede aqui? Que seja uma folha A4 no máximo. Nas edições anteriores, nós chegamos a fazer trabalhos com mais de uma folha, tipo, lindas histórias de quadrinhos, tudo, mas porque tínhamos esse espaço. Certo? E vai acontecer uma seleção, mas essa seleção não vai acontecer pelo nosso prazer de selecionar, de forma alguma, porque realmente, se dependesse de nós, a gente sempre colocava todos os textos que nos mandavam, mas é por essa questão física que nos impede. Então, eu fico aqui com um convite, pessoal, para vocês encaminharem, vai até o dia 22/8, tem todos os dados aqui, ó, até o dia 22/8, e o resultado sai, os homologados saem no dia 5/9. Certo? E no dia 10 a 13 de novembro, vai acontecer o lançamento do livro. Realmente vai acontecer o lançamento, o livro físico estará aqui e os alunos contemplados, os alunos que estarão nessa edição, virão aqui na escola, não necessariamente vai ser aqui na escola, a gente vai ver ainda, virão na Semana de Arte, Literatura e Pesquisa da Escola Permanente, da Escola de Formação, em que... está no edital. Josiane, eu vou encaminhar o edital, já foi encaminhado o edital, mas eu encaminho para vocês de novo pelo grupo, pode deixar, encaminho ele pelo grupo, e tem um link ali, exatamente esse link que está aqui na tela, certo? Só tem um documento que vocês vão ter, além do trabalho, que pode ser digitalizado, pode ser tirado uma foto, tudo assim, além do trabalho, só tem um documento que é a autorização de imagem, a autorização dos pais, ou responsáveis, que vocês vão ter que anexar junto com esse trabalho inscrito. Certo? É só isso. Aí, dentro dessa linha, pessoal, como vocês viram nos trabalhos anteriores ali, que foi a vida, foi da minha janela eu vejo, a questão da pandemia, foi a utopia. Dentro dessa linha, essa é a temática desse ano. O amor e os amores dentro e fora de nós. Certo? Com isso, nessa linha de pensamento, eu proponho com vocês uma reflexão, algumas coisinhas aqui que eu trouxe para nós falarmos. O amor e os amores dentro e fora de nós,
Apresento para vocês esse livro. Não sei se vocês já tiveram, alguém já teve acesso. Claro, Luciane, já te encaminho ali no grupo depois. Pode deixar. Pode deixar só fazer uma coisinha aqui para não me perder. Só um pouquinho. Então, alguém conhece já alguma coisa da Bell Hooks, que é uma escritora uma pensadora que eu gosto muito, e ela tem, aproveitando que o tema é o amor e os amores dentro e fora de nós, apresento essa obra aqui dela, Tudo sobre o Amor, que eu acho ela muito boa para a gente pensar o amor fora de lugares comuns, certo? O amor fora e eu acho que é muito o objetivo dessa formação também, e do programa Adolescências, é sair um pouco desse pensar as coisas dentro dos lugares comuns, né? E eu acho que o amor é um tema muito presente na vida deles, né? E muito também, ele é algo muito desejado e muito assustador, né? Para eles. Então é legal. É um tema muito rico e muito necessário. Então, trazendo com isso a obra da Bell Hooks, eu vou ler alguns trechinhos que eu selecionei da obra que vai nos fazer pensar e nos fazer... quem sabe a intenção é inspirar para a gente levar isso para a nossa prática, porque é realmente esse o amor que a Bell Hooks defende na obra dela, esse amor enquanto prática. Amor, para quê? Todo mundo quer saber mais sobre o amor. Queremos saber o que significa amar, o que podemos fazer em nosso dia a dia para amarmos e sermos amados. Queremos saber como seduzir aqueles que continuam fiéis à falta de amor e abrir as portas de seu coração para que deixe o amor entrar. A força de nosso desejo não muda o poder da nossa incerteza cultural. Em todos os lugares aprendemos que o amor é importante, mas somos bombardeados por seu fracasso. No domínio da política, entre religiosos, em nossas famílias, em nossa vida afetiva, vemos poucos indícios de que o amor vem juntos. Essa imagem do zeladora não altera de modo algum a natureza de nosso desejo. Nós ainda temos esperança de que o amor prevalecerá. Nós ainda acreditamos na promessa do amor. Então, apesar de tanto desamor que nos ronda, e apesar de uma perspectiva, e eu fico muito pensando em adolescentes, né, dessa ausência de perspectiva que acontece com eles, dessa perspectiva de não haver amor no futuro, se deseja muito. Ele está muito vivo, ele compõe narrativas, ele compõe sonhos, e eu gosto muito dessa ideia. Assim. Outra parte, como? Ensinamos a acreditar que o lugar do aprendizado é a mente. Eu acho muito, muito bom isso, sabe? E não só isso, só um detalhe aqui, um parênteses bem grande assim, sobre o que essa ideia de aprendizado e mente, sabe? E não só de aprendizado, nós como latinos, sendo latinos, né? Essa ideia de que nós somos muito mais não dotados de aprendizado porque somos mais passionais, agimos mais com o coração, como se quem agisse com o coração não aprendesse, né? E não o coração. Muitos de nós pensamos que o ato de falar de amor com qualquer intensidade emocional será percebido como fraqueza e irracionalidade. E é especialmente difícil falar de amor quando o que temos a dizer chama a atenção para o fato de que sua falta é mais comum que sua presença. Para o fato de que muitos de nós não temos certeza do que estamos dizendo quando falamos de amor ou de como expressá-lo. E eu pergunto para vocês, e me pergunto também, não só pergunto para vocês, eu me pergunto também, a escola é um lugar de se falar de amor? É uma boa pergunta, né?
se fala de amor, eu acho que muito se age, né? Muito se movimentam coisas ali, mas sempre parece que é algo que está mais nos cantos, né? Mais escondido, mais é algo que movimenta o que não é da escola, parece que é um intruso, né? O que não deveria ser, de alguma forma. Adiante. Amor, um projeto. Nosso país é igualmente movido pela obsessão sexual. Não há aspecto da sexualidade que não seja estudado, comentado ou demonstrado. Há tutoriais para todas as dimensões da sexualidade, até para a masturbação. No entanto, não existem escolas para o amor. Todo mundo supõe que saberemos instintivamente como amar. Grande mentira, né? Apesar de esmagadoras evidências contrárias, ainda aceitamos que a família é a escola primordial para o amor. Daqueles de nós que não aprendem como amar em família, espera-se que experimentem o amor em relações românticas. Contudo, esse amor geralmente nos escapa e passamos a vida inteira desfazendo os danos causados pela crueldade, pela negligência e por todas as formas de desamor que vivenciamos em nossa família de origem e em relacionamentos nos quais simplesmente não sabíamos o que fazer. Onde é que é esse lugar do amor, então? Não seria a escola? Pensar, não sei também. Amor e abuso. Quando entendemos o amor como vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual ao de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos, ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Ouvimos com frequência sobre homens que batem na esposa e nos filhos, então vão ao bar da esquina proclamar apaixonadamente o quanto os amam. Se você conversar com a esposa num dia bom, ela pode insistir que ele a ama, apesar da violência. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais, nas quais fomos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados verbal e ou fisicamente e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor em nossas famílias. Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne um abuso aceitável, ou que ao menos faça parecer que, independente do que tenha acontecido, não foi tão ruim assim. É muito real. Dentro da comunidade em que eu trabalho, é muito real essa relação. Sabe? E realmente se dá. Eu me lembro muito de um poema do Drummond, que é Amar, né? Que fala sobre essa busca, a busca cega, tácita, pelo menos nossa falta de amor, até Malamar. Eu não tenho um poema de cor aqui na minha cabeça, mas ele fala exatamente realmente dessa busca, pela busca até pela nossa falta de amor, e tudo está relacionado a isso, de alguma forma. Amor e comunidade. Anteriormente, mencionei minha impaciência em relação à minha mãe. Refletindo sobre a vida dela, fui surpreendida pelo quanto serviu aos outros. Ela me ensinou a todos os seus filhos o valor e o significado de servir. Na infância, testemunhei seu cuidado e paciência com os doentes e os moribundos. Ela lhes dava abrigo e cuidava deles sem reclamar. Com suas ações, aprendi o valor de dar sem esperar retribuição. Lembrar desses atos é importante. É muito fácil para todos nós esquecer os serviços que mulheres oferecem a outros todos os dias. Os sacrifícios que as mulheres fazem. O pensamento machista com frequência obscurece o fato de que as mulheres fazem a escolha de servir. Que elas se doam a partir de um lugar de livre-arbítrio, não porque seja seu destino biológico. Há muitas pessoas que não estão interessadas em servir, que desprezam a caridade. Quando alguém pensa que uma mulher que serve se doa porque isso é o que as mulheres fazem, nega sua humanidade completa.
e assim farem ver a generosidade inerente aos seus atos. Há muitas mulheres que não estão interessadas na caridade e que, inclusive, a desvalorizam. E eu gosto dessa ideia, realmente, de pensar que há um livre-arbítrio na doação. Depois a gente vai ver um outro texto que eu acho maravilhoso, que colocam a ideia do estar enamorado, de estar apaixonado, de estar com amor como uma ação primeiramente feminina. Certo? Gosto dessa, bonita essa ideia. Dentro dessa ideia, então, eu trago para vocês outro livro. Tudo isso, pessoal, é uma imersão em um projeto que eu acredito que é, de fato, um projeto muito arraigado a esse conceito de adolescência. Certo? Então, trago aqui para vocês. Alguém conhece essa obra, Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes? Essa obra povoou a minha adolescência, e agora eu trago para vocês. Claro, uma adolescência um pouco mais madura, uma adolescência acadêmica a partir dos meus 18 anos, então quase uma vida adulta, mas essa obra povoou a minha adolescência de uma maneira maravilhosa, e até hoje eu abro ela e fico surpreso, assim, degustando coisas lindas que estão escritas nela. Assim. O Roland Barthes, ele faz um apanhado com base em temas, em romances do século XIX. Início do século XX alguma coisa, assim, mas basicamente do século XIX, 18 e 19. Então ele vai de Werther a Nietzsche, pega Goethe, Nietzsche e vários outros, o Freud vai também. É um livro muito bom, muito bonito. Assim. E eu vou trazer uns trechos para vocês para mostrar aqui, que eu acho ele lindo. Aqui tem a ver com o que foi falado antes sobre essa relação da mulher com o amor. Historicamente, o discurso da ausência é sustentado pela mulher. A mulher é sedentária, o homem é caçador, viajante. A mulher é fiel, ela espera. O homem é inconstante, ele navega, corre atrás de rabos de saia. É a mulher que dá forma à ausência. Elabora-lhe a ficção, pois tem tempo para isso. Ela tece e ela canta. As fiandeiras, as canções de fiar, dizem ao mesmo tempo a imobilidade, o ronron da roca e a ausência. De longe, ritmos de viagem, vagas marinhas cavalgadas. Segue-se que, em todo homem que diz a ausência do outro, o feminino se declara. Este homem que espera e sofre com isso é miraculosamente feminizado. O homem não é feminizado porque é invertido, mas porque está enamorado. Mito e utopia. A origem pertenceu. O futuro pertencerá aos sujeitos a quem o feminino está presente. Lindo, né? Lindo. Vamos adiante. Tem mais texto bonito aqui. Instalo-me sozinho, num café. Tão fino, né? Tão francês, né? Alguns vêm me cumprimentar. Sinto-me acolhido, requisitado, lisonjeado. Mas o outro está ausente. Evoco-o em mim mesmo para que ele me retenha na beira da complacência mundana que me espreita. Apelo para a sua verdade, para a verdade cuja sensação ele me dá. Contra as feridas de sedução para o qual me sinto resvalar. Torna a ausência do outro responsável pela minha mundanidade. Invoco sua proteção, sua volta. Que o outro apareça, que me retire como uma mãe que vem buscar o filho do brilho mundano, da fatuidade social. Que me devolva a intimidade religiosa, a gravidade do mundo amoroso. Que nós sem a ausência do ser amado. Essa aqui eu sempre conto que a minha adolescência está resumida nesse trecho aqui. O mandarim estava enamorado de uma cortesã. Serei tua, diz ela, quando passares 100 noites me esperando sentado num tamborete, em meu jardim, sob minha janela. Na 99ª noite, o mandarim se levantou, pôs seu tamborete debaixo do braço e partiu. A ideia de possuir era inconcebível. Assim.
Muito bom. E a última aqui, que eu acho ótima também. Como ciumento, sofro 4 vezes. Porque sou ciumento, porque me reprovo por sê-lo, porque temo que meu ciúme fira o outro, porque me deixo sujeitar por uma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum. Então, pessoal, dentro dessa imersão toda do amor, e dentro dele como uma proposta do projeto do Discortindo Suas Ideias, eu mostro para vocês aqui, acho que todos aqui todos já tivemos essa experiência no ano passado, né? Quem talvez alguém, não, creio que não tem, mas se caso surja na gravação aqui alguém que tem entrado esse ano, não soube que ano passado, devido às enchentes, a escola de formação, nós fizemos fizemos cadernos de estudos orientados, em que, com o objetivo de recuperar as horas perdidas durante a gente que assolou Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio e Sapucaia, sabe? Todo o Rio Grande do Sul, no caso. Então, esses cadernos, o objetivo, eles foram realizados aqui, e eles contaram como a feitura deles, a execução, a feitura desses cadernos pelos alunos, contaram como horas em que foram registradas e colocadas enquanto horas aula para esses alunos. E aí, eu fui coordenador do caderno dos nonos anos, certo? Mas com outro grupo de colegas da rede, que foram muito, muito bons, assim, muito competentes, e nós produzimos 5 cadernos para os quintos anos, para os nonos anos da rede. E um deles, o volume 3, nós optamos pelo tema amor, certo? Então, ele é um caderno muito rico nesse sentido, assim, sabe? Porque ele fala de amor de uma forma muito legal, assim. Então, fica a minha dica para vocês, enquanto proposta de aplicação mesmo, de aplicar esses cadernos com os alunos, a fim de tirar resultados para posterior publicação no Discortindo Suas Ideias. Fica a dica. Claro, cada professor vai optar pela sua forma. Eu, por exemplo, eu tô numa empreitada na Guaju, na Escola Guaju Vírus, onde eu trabalho de manhã. A minha empreitada é fazer com que eles leiam Frankenstein. Então, eu pensei, não, eu não vou fazer nenhum trabalho de Frankenstein com meus oitavos, com o pessoal aqui, não vou fazer. Mas eu vou chamar os meus escritores. Acho que todo mundo aqui, ou os meus desenhistas também, acho que vocês têm o aluno desenhista, eu tenho os alunos escritores. Com certeza eu vou, Luciane, com certeza eu vou disponibilizar. Eu quero mostrar ele aqui e já vou disponibilizar no grupo depois. Então, eu tenho os alunos escritores, os alunos desenhistas, e eu vou chamar aqui, escreve, vamos conversar sobre o amor aqui, o que tu acha? Vou passar um textinho para ele ler aqui, ou para ela ler aqui. Tem meninos e meninas que são escritores lá, dá uma olhadinha aqui, escreve um poema sobre esse tema aqui, escreve um poema. Vou recolher, assim, uma coisa meio de canto, assim, com eles, assim, sem plano de aula. Não que não ter um plano de aula não seja muito bom também, certo? Então, e por isso eu disponibilizo aqui para vocês o caderno de linguagens, que eu vou dar uma passada aqui com vocês, que no primeiro momento nós começamos com Fernando Pessoa, que fala assim, todas as cartas de amor são ridículas. Quem conhece é muito bom, assim. Esse texto aqui, ele coloca... se abram aí, escrevam uma carta de amor. Todas são ridículas mesmo.
Então não tem medo de ser ridículo, porque é ridículo mesmo. Querer ser sério falando de amor também é ridículo, sabe? Eu adoro esse tema. Aí, deixa eu ver aqui. Não, só um pouquinho, acho que eu pulei aqui, pulei demais. Não estou conseguindo passar. Aqui, passei. Agora aqui tem esses conceitos mais filosóficos de amor, que é a questão, o eros, o ágape, o storge, o filia, o ludus, o pragma, o philautia. Então, são conceitos mais filosóficos. E eu gosto muito dessa ideia aqui, porque trata o amor, não um amor específico, né? Trata de vários tipos de amor. Vários tipos de amor que compõem, porque a gente, às vezes, eles idealizam o amor romântico, né? O amor romântico sempre idealizado, e, no entanto, as coisas estão, às vezes, muito mais próximas. Ah, professor, existe o amor de amigo? Claro que existe, sabe? Existe o amor de mãe, de pai, existe, sabe? Então eu acho legal eles terem esse acesso de que não é só o amor romântico que existe. E às vezes nem o amor romântico é o que menos existe mesmo, sabe? É o mais idealizado e menos real. Mas tudo bem, isso é outra questão para outro. Aí, e eu trago aqui, pessoal, também o mito de Eros e Psique, que tem uma versão em cordel aqui muito linda. Muito linda essa versão em cordel. Eu acho que dá para trabalhar muita coisa também com eles, com Eros e Psique. E aqui um texto sobre o amor ágape. E tem alguns conceitos interessantes aqui. Vai aparecer um conceito de alegoria, que é bem legal, que dá para trabalhar com eles. Tem esses QR Codes aqui que são ótimos, pessoal, para. Aqui fala aqui tem o Cláudio Moreno contando a história. O Cláudio Moreno é ótimo para contar uma história mitológica ainda, contando a história de Eros e Psique, certo? Aqui tem o conceito de amor ágape. Aqui tem essa ideia do que é amor romântico. Tem o poema do Camões, Amor é Fogo que arde sem se ver, junto com a música Monte Castelo, do Legião Urbana, que é uma música muito bonita e que trata disso. Aqui também tem um quiz dizendo qual tipo de amor que você tem um conceito de poesia lírica. Tem aqui esse QR Code aqui é de uma música maravilhosa da Lineker. Vocês conhecem a Lineker? É uma cantora trans maravilhosa, assim, com uma voz linda e uma letra perfeita, assim, sabe? Então, aqui a gente entra também, assim, porque por ser linguagens, a gente trata a língua portuguesa e a arte. E a parte de arte foi o professor Fabiano que fez, que ele trabalha na cultura aqui. Então, ele trabalha com a Divina Comédia, muito bonito, assim. Ele falou do Rodin, falou da Camille Claudel, que é uma história linda, e tem um filme maravilhoso também, a história deles, a história do Rodin e da Camille Claudel. Deixa eu ver o que mais. De inglês. E no final aqui, que seria educação física, você falou do filme Casamento de Romeu e Julieta. Então, pessoal, eu vou disponibilizar, já vou deixar agora um pouquinho. Vou deixar aqui a presença com vocês, pessoal. Aqui está o link de presença, saber se está funcionando direitinho. Vou disponibilizar para vocês de novo, o edital, certo? E vou disponibilizar também o caderno de estudos orientados no grupo, certo? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de todos vocês aqui. As inscrições acabam em 22 de agosto, certo? Eu já prometi para todo mundo que eu estou convidando que pelo menos um trabalho de cada escola
que se inscreveu vai ter no livro. Isso é uma meta minha, certo? Pelo menos cada escola que se inscrever, que mandar um trabalho, pelo menos um vai ser representado lá. Então, com certeza, mostrem os trabalhos de vocês. Eu gostaria muito que vocês mostrassem os trabalhos de vocês, dos alunos de vocês. Qualquer dúvida no edital e qualquer dúvida me procurem, estou aqui à disposição. E estou aberto aqui para vocês, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo claro? Eu sei que as dúvidas, às vezes, elas vão surgir com o processo, assim. Então, fica o convite, então, para participar do Discutindo Suas Ideias. O tema é um tema muito rico. Eu estou muito curioso, assim, para ver o que vai vir dele, assim, porque é o momento mais interessante também, pessoal, quando a gente começa a se deparar com os textos aqui, e todo mundo lê, todo mundo atento, assim, é muito bonito, muito legal, assim. Então, eu estou muito curioso, muito ansioso para ver o que vai vir. E qualquer coisa, estou à disposição aqui, é só me procurar. Eu vou encerrar a gravação agora. Muito obrigado para todos, certo? Avisem quem não puder comparecer, assim, que vai ficar gravada essa formação. Um grande abraço para todos aqui. Um beijo. E o link de presença está aqui nos comentários. Certo? Tchau, Fabiana. Estão liberados. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação.